Estamos tratando do Código Civil, agora no artigo 92. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Capítulo 2. Dos bens reciprocamente considerados. Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente. Acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. Então aqui estamos tratando dos bens e suas classificações, iniciando os bens reciprocamente considerados, ou seja, os bens considerados dentro da sua própria concepção recíproca, né? O artigo 92 ele trata então de conceituar o que é um bem principal e o que é um bem acessório. Principal é aquele bem que existe sobre si, ou seja, de forma abstrata ou concretamente. Ou seja, o bem principal é aquele que tem existência própria, que tem existência autônoma, individual, pode-se dizer, que existe por si só. Ele não depende de outro para existir. Então, o bem principal, por si só, ele já é o bem. Enquanto isso, temos o bem acessório, que é aquele cuja existência supõe a do principal. Um exemplo claro pode ser dado aqui de bem principal e acessório. O solo, ele é considerado o bem principal, né, porque ele por si só ele existe, não há necessidade de ter um acessório, enquanto que temos ali a árvore que está incorporada nesse solo. Porém, essa árvore dá frutos, e esses frutos são considerados acessórios, porque eles pressupõem a existência desse bem principal, que seria a árvore incorporada no solo. Então, bem principal é aquele que tem sua própria existência, né? Enquanto que os acessórios são aqueles que têm essa dependência em relação a, a esse bem principal. Então, esse é o artigo 92, trazendo aí a conceituação de bem principal e bem acessório, né? Que sendo o bem acessório, como disse, né, supõe, né, para a existência jurídica, né, um bem principal, né? Por exemplo, aqui nos imóveis, o solo ele seria o principal e o acessório tudo aquilo que nele se incorporar de forma permanentemente, né? E como eu já mencionei, uma árvore plantada, uma construção, e já que é impossível, né, separar essa ideia de árvore da construção da ideia do solo propriamente, né? Então é interessante dizer isso. Por exemplo, numa joia, temos a joia onde temos a gema principal, né, a esmeralda, né, o diamante, e temos aqueles acessórios que passam a incorporar aquela joia, mas que pressupõem aquele bem principal nela, né? Então temos essa conceituação do artigo 92, principal é o bem que existe sobre si de forma abstrata ou concretamente, e acessório aquele cuja existência supõe a do principal. Esse é o artigo 92 do Código Civil.